Olá, no podcast dessa semana recebemos a investigadora de polícia, Maiara Fernandes. Ela vai nos esclarecer como é que funciona toda essa situação de investigação, principalmente nos crimes dolosos contra a vida. Tudo bem, Maiara? Olá, doutora. É um prazer recebê-la aqui. Prazer Nós meu. estamos continuando aí com os nossos podcasts, né, a respeito dos crimes dolosos contra a vida, principalmente dos homicídios. E a gente tem trazido aqui um pouquinho de cada instituição, do trabalho de cada um, para quando a gente chega lá no Tribunal do Júri, a gente tenha um trabalho muito bem feito, e eu sei que os investigadores fazem parte de todo esse trabalho. Mas antes da gente começar, há quanto tempo já na Polícia Civil? Na Polícia Civil, estou há 21 anos como investigadora. E a senhora passou por quais delegacias? Delegacia do Consumidor, a DPCA, que é de Proteção à Criança e Adolescente, a DEAIG, que é do adolescente infrator, passei um tempo na DENAR e na Homicídios. Agora eu estou no Núcleo de Recuperação de Ativos. A homicídio foi a que mais deixou saudade para a senhora? É a minha paixão. Então vamos iniciar nisso aí. Como é que a gente descobre tanta coisa nos crimes de homicídio por meio dessas investigações, Maiara? Eu acho que é justamente isso que apaixona a gente, porque muitas vezes a gente vai ao local, a gente entende a dinâmica do crime, mas a gente não tem como ainda identificar quem é. Então, às vezes a gente tem todo um cenário, mas a gente precisa trazer a autoria, a materialidade daquele crime. Então, isso apaixona, porque você vai construindo as informações que você vai colocar ali no relatório. E essas informações que são construídas, que daí você precisa, né, encontrando provas, encontrando pessoas, e muitas das vezes ali é essa conexão que faz você ter a convicção daquele fato. Porque nós temos, não diria banais, né? Mas nós temos alguns homicídios que acontecem ali, uma briga de sinuca, né? Uma outra situação que é mais fácil, mas nós temos uns crimes que a investigação precisa buscar as testemunhas, ouvir as pessoas. Elas colaboram bastante? Mesmo nesses crimes passionais, ou que a gente fala assim, né, que são mais assim, de ocasião, como essa questão do jogo da sinuca, a gente precisa trazer a informação da testemunha. E o que a gente encontra, né? Situações que a testemunha, muitas das vezes, ela já viu uma cena muito trágica, de extrema violência. Uhum. E aquilo ali, muitas das vezes, ela teme pela própria vida. Que aquela pessoa, aquele autor, possa voltar e fazer algo contra ela, contra a família dela. E tem outras situações que são bem ao avesso. São testemunhas que são partícipes também, ou que participam da mesma facção, que estão dentro daquele contexto também, e às vezes não querem participar de forma deliberada. Não, eu não quero participar, porque sabe que também pode sofrer consequências também dentro da própria facção ali. Aí, né? Quando acontece isso, vocês fazem um relatório. Tanto quando a pessoa fala, a gente fala, não, a pessoa falou isso, e quando a pessoa não fala também? Também. Às vezes tem pessoas que se comprometem com a gente a fornecer informações, a fornecer imagens, mas elas não querem aparecer. Elas querem fornecer aquelas informações com a condição do anonimato. A gente traz essa informação, o relatório, dizendo, né, que aquela pessoa teme pela própria vida, ainda mais em regiões que o tráfico e o homicídio assim, são recorrentes, o medo é gigante, a gente entende isso aí, e a gente também quer preservar a vítima, quer preservar a família da vítima. Sim. Então, daí a gente traz de uma forma anônima, só que aquela informação a gente posteriormente robustece ela. É isso que eu ia perguntar, né? Essa testemunha, eu não quero aparecer, não quero que meu nome, mas eu trouxe essas informações. Isso. Aí depois, aí a senhora busca de que forma essas outras informações, para trazer essa confirmação? Ali, assim, é uma gama que a gente tem, né? A gente tem, digamos assim, um leque. A gente tem que saber como que a gente vai utilizar. Então, a gente pode utilizar tanto a parte tecnológica, através da telemática, da telefonia, através de câmeras. Então, assim, e outras testemunhas que, às vezes, naquele primeiro momento, às vezes, a gente ainda não descobriu, mas, às vezes, a pessoa tá ali esperando. A gente já teve situação assim, que teve um homicídio numa rua mais para baixo, só que nessa rua lateral tinha uma testemunha com câmera na casa, tudo. Ela falou assim, eu tava esperando vocês. Ela falou, eu não ia atrás, para não dizer que eu que procurei a polícia. Entendi. Mas como vocês vieram, então assim, tem muitas pessoas às vezes que sabem, que têm informações, mas não querem dar o primeiro passo. Mas daí quando a polícia chega, a gente conversa, a gente explica que aquela situação não vai ser exposta,
Porque muitas testemunhas, elas têm medo da exposição que acontece em mídia, né, em jornal. Que aí coloca um nome, acaba tirando uma foto. Acaba expondo a casa. Então, daí as pessoas têm medo disso também. Dessa exposição das imagens, de circuito de câmera, de foto, nome que identifique ela em jornais. Então, daí muitas delas têm esse medo. Então, algumas esperam até assim, dar uma baixada. Porque vocês não vão só uma vez no local, né? Várias vezes. Às vezes, várias vezes no dia, várias vezes numa semana, várias vezes no mês, no ano. Às vezes a gente volta um ano depois para poder ouvir aquela mesma pessoa. Porque a pessoa comum, assim, nós policiais, nós já sofremos algum tipo de influência na percepção daquela cena. Então, uma pessoa comum, que o dia a dia dela não tem nada a ver, o serviço dela não tem nada a ver com aquilo ali, a forma como ela se impacta com aquela cena de violência é muito grande. Então, a gente também tem que entender isso. A forma como a gente conversa, como a gente aborda essa testemunha, também tem que ter muito cuidado. A gente não pode tratar essa testemunha como ela é... não, você tem a obrigação e vamos lá. É como se ela tivesse visto um passarinho voando. Não foi isso que ela presenciou, né? Então, a gente tem que entender todo esse contexto. E nisso aí também, dependendo de como é a testemunha, como que é a abordagem, a gente também direciona os investigadores. Então, às vezes, vai um determinado investigador que daí consegue ter aquele tipo de acesso. Então, a gente não insiste também nisso. Vamos supor, então, eu tenho um tipo de perfil. Sim. Então, determinados perfis de testemunhas, sou eu que ia lá. Aí, o nosso chefe de investigação tem um outro perfil. Então, às vezes, ele que ia naquela determinada situação. Isso tudo para tentar aprofundar essa coleta de provas, né? Porque a testemunha também tem que confiar em você. Confiar também no seu serviço. Porque é uma confiança. Ela tá entregando informações ali que vão expor ela de uma certa forma. E a gente não mente. Não... Me fala que ninguém vai saber. Não é isso que vocês trazem. A gente traz essa situação que, dependendo, às vezes, no júri, ela pode ser chamada, mas que ela tem a opção de pedir depois, né, pro investigado, pro autor ser retirado. Mas, assim, que a gente vai tentar fazer ao máximo para trazer outras informações para que aquilo ali seja, assim, realmente uma prova que dê início a aquela produção de provas ali, né? Então, assim, a gente, às vezes, só precisa daquela informação. Às vezes, é uma informação tão pequenininha, mas é ela que vai realmente, assim, florescer tudo ali que a gente precisa. É porque hoje a gente, até a gente estava conversando antes, o homicídio, principalmente, ele tem uma investigação clássica ali, descobriu o autor, fechamos a investigação. E hoje a gente percebe que não dá para ser assim, né? Até porque depois chega na audiência e se tem uma negativa, e ainda hoje há a questão da... não, mas eu fui obrigado a falar, eu fui torturado, enfim. Hoje já se tem um outro tipo de investigação, não só acreditando pura e simplesmente naquela confissão. A confissão ela é muito fácil de você ser manipulada, né? Manipulada por todos os lados, né? Seja pela defesa, seja pela acusação, seja pela própria pessoa, seja por outros interesses. Então, a confissão por si só, pra gente, não tem como acabar. A pessoa confessou e aquilo ali acabou a investigação, concluiu, se relata e pronto. Até justamente por isso, porque a hora que chega no contraditório, na defesa, fala assim, não, mas eu confessei por determinadas razões, porque eu fui determinado pela facção, porque eu fui determinado por fulano, por Beltrano, porque ameaçaram a minha família, ou porque os policiais me agrediram. Então, a gente teve situações assim, que o que salvou ali, assim, toda essa investigação foi realmente a gama de provas que a gente produziu, o depoimento em vídeo, o interrogatório em vídeo do autor, que ele estava, inclusive, com 2 advogados, porque ele falou que durante o interrogatório ele foi torturado. E, assim, como que ele foi torturado na presença ainda de 2 advogados, né? E a robustez das provas que a gente trouxe ali. Então, às vezes, para derrubar a nossa investigação, eles querem contaminar, trazer teses que contaminem a investigação, que daí poderia ser a tortura. Sim. Tanto é que agora parou, pelo menos assim, na nossa época de homicídios, isso tinha parado. Depois da gravação em vídeo, né, nós tivemos
É muito menos recorrente essa situação. Sim. E assim, é sempre bom deixar claro que quando a gente fala em investigação, a gente não investiga pura e simplesmente para achar o culpado. Não. Às vezes a gente investiga justamente como a gente conversava. Às vezes você consegue provas suficientes para comprovar uma legítima defesa, uma desistência voluntária. Então, a investigação boa, na verdade, ela só beneficia, e a gente tem que falar, beneficia a sociedade, porque ela vai punir realmente alguém que fez e não vai deixar alguém que não fez aquele delito ser levado aí para um júri, né? Isso, é o que eu sempre falo. Eu tenho que investigar o fato, não a pessoa. Eu não quero investigar o que a pessoa faz, eu quero investigar o fato. E quando eu me concentro no fato, eu vou trazer as circunstâncias. E eu tenho que trazer circunstâncias que também corroborem com esse fato. Então, assim, eu até falei para a senhora antes, assim, a gente tem conjecturas. Sim. A gente tem que começar, na verdade, com conjecturas, né? Então, às vezes, a gente não tem a autoria e a gente vai trabalhando em possibilidades. E essas possibilidades a gente vai afunilando e daí, quando chega, às vezes, nesse finalzinho ali, a gente traz a autoria. Então, às vezes, não é daquela forma como a gente pensou no começo, às vezes não é daquela forma como foi desenhada ali no começo. Uma cena de homicídio, na verdade, não foi. Foi, na verdade, uma lesão seguida de morte, ou então foi, na verdade, uma legítima defesa. Mas por isso que a gente tem que focar no quê? No fato. A gente investiga o fato, não a pessoa. Porque se a gente investigar a pessoa, muitas testemunhas nem vão lá na delegacia. Porque tem muitas testemunhas que têm envolvimento com crime. E é o que a gente fala, a gente não quer apurar um crime que a pessoa já cometeu, porque isso aí tem competência de outra delegacia. A gente quer apurar aquele fato ali do homicídio. E até algumas testemunhas, quando elas chegam em audiência, elas chegam sempre apreensivas. Mas que a gente tente passar informação, né? A gente sempre brinca que parece para nós que já tem tanta informação, né? Que as pessoas já sabem tudo como funciona e, na verdade, as pessoas não sabem os direitos que elas têm, da proteção que elas podem ter, tanto para ir até a delegacia, tanto para ir até numa audiência. Então, é sempre bom que a gente diga isso, e é importante saber que também nas investigações, pelo menos que a senhora participou, que a senhora informou isso para as testemunhas. Sim, né? E até o que a gente fala muito para a família, né? Ali a gente não tá para investigar se a pessoa é boa ou má, se a pessoa tem envolvimento com crime ou não. A questão da gente saber se a vítima tem envolvimento com crime, ela traz outras informações pra gente. Mas não é isso que vai fazer a gente filtrar quem a gente vai investigar. Ali, que nem falei pra senhora, a gente investiga o fato. A gente não investiga se a pessoa tem envolvimento ou não com crime. Não somos nós que temos que julgar o envolvimento dela. Saber dessa parte é muito importante. Porque até consegue questão, trazer, né? Isso, até por uma questão de análise criminal, que a gente faz esses vínculos. Porque teve situações de testemunha que virou vítima. Teve também, assim, vítima de tentativa de homicídio que virou autora. Então, a gente precisa fazer essa leitura do contexto. Não simplesmente julgar, não, ela é de facção, então não vou investigar com afinco esse homicídio, porque, teve o fim que procurou. A gente não pode fazer isso. Senão, a gente não tem um propósito. Nosso propósito qual é? Investigar. Se a gente já entra com a investigação, já julgando a vítima, a gente não consegue trazer essas circunstâncias para o fato. E a gente precisa trazer circunstância para o fato. Senão, a gente não. E a gente acaba não dando uma resposta, porque o que a gente conversava também antes. Quando não se investiga bem e não se traz autores, se gera essa questão da impunidade que se branda aí a todo canto, né? Que a justiça não funciona, que tem um monte de gente na rua que é culpado e não está preso, enfim. Essa questão ainda está muito intrínseca na sociedade. Sim, a reincidência causa essa sensação de impunidade. Então, assim, você vê situações de uma pessoa que tem 50 furtos, por exemplo, num ano, e ela é presa e solta. Mas qual a qualidade daquela investigação? Às vezes, que eu falo assim, o policial é o primeiro entrave na investigação. Que ele fala, não, essa pessoa já tem vários envolvimentos com crime, de novo. Eu vou pegar aquele relatório que eu fiz e vou só mudar a data do fato. E quando você não dá valor nessa investigação que você faz, você não consegue trazer os fatos, os elementos para uma boa condenação. Não tendo uma condenação boa, ou não tendo propriamente a condenação, aí a pessoa tem o quê? A impunidade. E nós, como sociedade, a gente sente isso aí. Sim. Nós, como policiais, também. E é o quê? A reincidência.
Então, o crime vai se fortalecendo na reincidência e a sociedade com essa sensação de impunidade. Do que nada acontece, né? Tem muito essa questão de como principalmente ali na custódia, né? Como é muito pouca informação que se tem na custódia, Isso. então acaba soltando, né? Acaba tendo essa situação. Mas isso tem sido revisto, né? Para que se junte toda a informação possível, mesmo que seja num período de tempo muito curto, né? Que 24 horas, e as custódias estão acontecendo aí com 18, 20 presos por dia, então você fazer todo o mapeamento dessas pessoas para que realmente a gente possa dar essa resposta. Mas a primeira, o policial que chega ali, depois da polícia militar, que é o que só vai fazer o boletim de ocorrência, é a polícia civil, né? Aí entra a questão de como você traz esses fatos para o boletim de ocorrência, como você traz esses fatos para termo de declaração, para o interrogatório. Então, assim, você só repetir, às vezes, o que o policial que foi lá no local colocou ali, não vai demonstrar a gravidade do fato. Então, o boletim de ocorrência, as informações que constam no boletim de ocorrência, eles são primordiais. Eu brigo muito em relação a isso, né? Que a gente precisa trazer a força que realmente um boletim de ocorrência tem. As informações precisas, seja do local, seja das pessoas envolvidas. Tem testemunhas que estavam no local, falaram com os policiais e elas não são, às vezes, nem arroladas no boletim de ocorrência. Não são colocadas. Coloca lá, assim, os 2 policiais militares que estiveram no local, o autor e a vítima fatal. Porque a vítima fatal ainda precisa, né, das peças. Então, a gente precisa trazer essas informações. Não deu para colocar no boletim? Faz um relatório preliminar. Então, assim, o plantão, ele é muito puxado, realmente. É muita ocorrência. Então, a gente também precisa entender como que funciona o plantão, porque é ele que vai receber um flagrante, um local de crime. Sim. Então, esse local de crime, ele é primordial. É ali, assim, a forma como você faz a leitura do local de crime, ele te dá um direcionamento, assim, absurdo. Tem testemunhas que vão falar com você só naquele momento, no calor ali, que elas estão tão impressionadas, e depois elas vão tendo, assim, fazendo um juízo de valor daquela Sim. situação, e elas não vão querer se envolver. Tem câmeras também que, às vezes, funcionam só 24 horas, né? O armazenamento. Para a senhora. Hoje aumentou muito o número de câmeras, né? Sim. As pessoas colocam, né? Os locais, empresas, enfim. Mas mesmo assim, algumas pessoas têm dificuldade de entregar. E você tem bastante. Porque, quem está falando assim, tem situações que daí a imprensa tem conhecimento dessas imagens e expõe a casa da testemunha, expõe outras pessoas ali que não têm relação com o crime, e daí tem pessoas que têm esse medo, que daí vão ser cobradas, que vão sofrer consequências. E tem a outra situação, como eu contei para a senhora, que a gente foi num local onde a suposta testemunha tinha envolvimento direto com aquele homicídio. E ela pegou e falou que não tinha imagem, que a câmera não estava funcionando. E depois, na análise telemática do celular dela e das filhas, a gente viu as imagens ali do dia do homicídio. Estavam salvas no celular. No né? celular. Era uma câmera IP. Então, o que ela fez? Ela armazenou no celular dela as imagens, e as imagens que estavam no cartão de memória, ela deletou. Propositalmente. Sim. Até porque tinha um áudio que revelava a participação de um dos menores que estavam ali, que era do convívio dela. Então, assim, a gente às vezes não tem essa informação total de como que a situação aconteceu, porque eu falo assim, a gente chega no local e a gente sabe que houve uma execução, mas a gente não tem como adivinhar. Então, às vezes, a gente pode bater na porta de uma testemunha que tem relação. E a maioria desses crimes, pelo menos, né, ainda hoje acontece assim, à noite, né, de madrugada. Então as pessoas ficam, né, preocupadas, fecham os portões, podem até ter ouvido e visto alguma coisa, né? E esse procedimento da investigação, por exemplo, naquela rua, a senhora pode tentar falar com todo mundo ali daquela rua. E voltar no outro dia também. Sim, aí é onde a gente entra a forma da gente totalmente descaracterizada da polícia. Então, nós não vamos com viatura. A gente vai com viatura, mas viatura descaracterizada. A gente procura estar de uma forma que não chame a atenção. Então, a gente não vai sair, às vezes, no mesmo dia, batendo palma em todas as casas, porque vai chamar a atenção daquilo ali. Então, assim, a gente vai de uma forma tranquila, né, de uma forma que realmente não chame a atenção da vizinhança, que nós somos policiais através daquilo ali.
Então, a gente procura também ter esse cuidado. Então, assim, no local, a hora que tá acontecendo, que tá aquela muvuca, tá todo mundo ali querendo saber como é que foi, saber. Aí, às vezes, é mais fácil você ter esse trânsito. Mas depois, nos outros dias, então, às vezes, a gente vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente vai semana, meses, e vai indo. Até a gente trazer. Então, às vezes, a pessoa não quer conversar com a gente ali na casa. Então, a gente conversa por telefone, combina um outro local, ou a pessoa vai até a delegacia. E esse ir até a delegacia também é complicado. A pessoa tem medo de ir até uma delegacia, né? Então, e principalmente encontrar alguém daquela investigação. Então, a gente tem todo esse cuidado. Não marcar no mesmo dia, toda essa... Até assim também, a hora de você ouvir sua testemunha, de você realmente, assim, dar toda a atenção para ela. Não conversar com a testemunha e tá falando com outra pessoa, tá mexendo no celular, não, você tem que realmente trazer a pessoa para perto de você. Eu vou falar assim, a projeto acolhida da testemunha. Porque a pessoa precisa realmente criar essa empatia com você, senão ela não vai falar. Tem que ter confiança naquela instituição, né? E a primeira pessoa é você, o investigador que tá ali conversando com ela. Se você, né, fez assim né, não conseguiu criar essa confiança, pede para outro colega conversar com essa pessoa. Em outro local, porque depois criou um abismo. Às vezes é aquela, que nem eu falei, pessoal, às vezes é aquela informação assim, um detalhe, que é o que precisa pra gente trazer. Esses depoimentos em vídeo, eu vi também que alguns investigadores ali na rua mesmo têm gravado, né? As pessoas, alguns PMs já têm usado essa body cam também, que isso amplia muito a investigação e dá muita transparência no trabalho, né? Eu vejo que essa questão das câmeras, ela deu transparência, porque quando se fala em delegacia, a senhora mesmo falou, a pessoa tem medo, então ela acha que vai ser uma sala escura, vai ter um monte de policial armado, e quando a gente grava, a gente vê que não é isso mais, né? É justamente trazer isso, assim, que a gente só precisa daquela informação, que a pessoa não precisa ficar com receio. E essa entrevista, às vezes, assim, no ambiente onde a vítima, a testemunha se sente segura, às vezes na casa dela, algum outro ambiente, é essencial. E essa transparência, ela dá também essa robustez que a gente precisa, para ver, assim, que ela tá num ambiente tranquilo, que ela tá prestando informações de forma espontânea, que ela tá ali, assim, realmente relatando o fato que ela viu, o que ela enxergou ali, né? Isso é muito importante pra gente também, trazer isso, dessa forma também. Sim, e eu vejo que a gente tá falando aqui da capital, a gente sabe que o interior tem outros problemas ainda, falta de pessoal, enfim, ainda a gente precisa evoluir muito, mas aqui a nossa capital, que parecia tão tranquila, já não é mais, né? A questão do homicídio, principalmente, nós temos aí homicídios complexos, né? Nós falávamos a respeito até da doutora Karina, perita, da questão da balística, né? Todo mundo é fã dela. A questão da balística, que hoje a gente tem um instrumento que se consegue verificar que aquela arma utilizada em um crime, ela foi utilizada em mais 2, 3. Então, isso aumentou mais ainda a qualidade da investigação. Sim, às vezes a gente tinha suspeita. Então, a gente pegava históricos de boletim, que a gente olhava lá que foram recolhidos fragmentos de calibre 9, por exemplo, 9 milímetros. E daí a gente olhava, condensava esses boletins para fazer esses vínculos. Então, a gente via assim, que determinada área tinha muito armamento 9mm, calibre 9mm. Então, a gente fala assim, primeiro, por essa análise superficial, a gente fala assim, não, esses crimes podem ter vínculos. De qualquer forma, só para a gente esclarecer, quando já se mudou ali, saiu de um 38 para um 9mm, já deu uma preocupação da polícia também. Porque é uma arma... Mas, pelo menos antes um pouco, era uma arma mais difícil de se encontrar, né, nos nossos crimes, né? O que a gente sempre falava, que lá na nossa época, antigamente, a gente encontrava muito 22, 32, raramente a gente encontrava um 38, e o 38 era, assim, uma arma mais cara, então pistola era algo, assim, excepcional, era realmente os pistoleiros, né? Sim. Era um grupo muito fechado que tinha aquelas pistolas. Hoje em dia a gente está vendo assim que é como se fosse um consórcio que existe. Assim, então, não é cada executor, às vezes, que tem a sua arma. Às vezes é assim, um paiol que fornece a arma, que aluga a arma. Então, aquela arma vai ser utilizada várias vezes.
Aquela arma vai poder realmente respingar em outros crimes, em outras situações. E por isso que essa análise que é feita através desse banco, da perícia, ele é essencial. E aí entra também outra situação. A gente precisa preservar o local assim, de forma adequada. Então, você fala assim, mas ele não está pisando no sangue. Mas ele pisou, às vezes, num fragmento, e esse fragmento saiu do local, foi levado para outro, e esse fragmento faz prova. Ele vai fazer essa ligação com outro crime. Então, a gente vê muito isso, assim, a interligação, né? O nexo entre tráfico... Os crimes mais graves, né? Com um homicídio. E se a gente não fizer esse nexo, os crimes vão começando a ficar de forma mais gravosa, com armamento mais pesado. É porque a gente vai achar, não, esse aqui não tem nada a ver, né? Esse aqui foi casual, isso aqui foi momentâneo. Então, se não houver essa investigação que a senhora diz, a gente até não consegue entender. Aí tá havendo uma disputa de tráfico naquela região, Exatamente. Como é que nós vamos coibir isso, né? E aí onde a gente trabalha a inteligência. O homicídio não é só você ir no local, fazer o local, ouvir a confissão. Não, você precisa da inteligência. Você precisa analisar esses dados com a inteligência. Às vezes, naquele crime, você não vai conseguir trazer toda a gama que a inteligência de homicídios traz. Mas você vai conseguir formar trazer uma informação densa, de uma forma geral, que aquilo ali, na verdade, se trata de uma work-crime, que aquilo ali, na verdade, é decorrência de disputa de facções. Então, assim, facções novas querendo entrar aqui no estado, disputa, às vezes, por uma questão de outros tipos de crimes, que decorre lavagem de dinheiro. Então, a gente não tem como só olhar o homicídio, o local do fato, não, tem autor? Não tem? Não. A gente precisa realmente ampliar, e é onde a inteligência precisa atuar. A inteligência, a análise criminal, ter realmente, assim, um banco de dados sobre isso. E isso aí a gente precisa fomentar. A investigação, se a gente tratar ela como uns anos antigamente, a gente vai padecer. E quem vai sofrer mais ainda é a sociedade. Porque já teve situações que pessoas alheias ao crime sofreram consequências. Então, assim, a gente está vendo a expansão do crime. O crime, ele não tem mais aquele estereótipo do menino de chinelo, cheio de tatuagem e sem camisa, que anda com um 22zinho e 32 ali. Não, o crime, ele tá de uma forma, assim, extremamente profissional e com muito dinheiro. Então, a gente vê esses carros que são queimados, são carros que são trazidos de fora, são carros que tem o chassi dobrado. Então, assim, são carros bons, armas de grosso calibre. E também, assim, tem situações que usaram já fuzil, Sim. usaram 9, alongador. Então, assim, você vê que não é simplesmente o vizinho que brigou com o ciclano por conta de um som alto e tudo mais. Que daí houve aquela, né, aquela raiva. Não, é um crime que realmente ele se organiza para isso. Se organiza em relação a todos os atores. Desde aquele que vai lá e executa, aquele que tem a arma, que distribui essa arma, que daí tem até, assim, locais onde esses executores depois eles vão se esconder, e locais que não são, como que eu vou falar para a senhora, assim, propriamente dito de criminosos. São locais chiques, caros, e que geralmente a polícia não iria lá buscar esses criminosos. Mas lá é um dos esconderijos. Então, assim, eles estão se organizando de uma forma que a polícia, se ela não começar a tratar esses fatos com inteligência, com uma investigação robusta, a gente vai perder muito espaço. Isso é a questão da própria segurança pública, né? Exato. Para combater o crime, nós temos que... E é uma coisa que o Brasil, eu vejo que a gente discute muito isso nos últimos 5 anos para cá. Nós precisamos ter dados, nós precisamos ter relatórios, nós precisamos juntar uma situação na outra em relação aos crimes, né? Isso. Hoje em dia ainda se divulgam os nomes, se consegue uma investigação até interestadual, mas ainda nós temos dificuldade nessa organização. E isso faz parte da segurança pública, né? A investigação interestadual, eu falo assim que ainda é mais questão de conexões dos policiais. Então, eu fiz um curso, conheço o pessoal lá do Acre, e então daí a gente tem um bom relacionamento, a gente troca informações.
Porque a troca de informações institucionais, ela é muito difícil mesmo, assim, ela é um pouco mais demorada. E às vezes a gente tem pedido de apoio de outras unidades que a gente sente falta de uma coisa mínima, tipo um reconhecimento facial. Então, às vezes a gente aborda alguém na rua, a gente vai fazer a consulta no SIGO, por exemplo, a gente não tem a foto. Sim. E às vezes é aquela pessoa, às vezes é um parente, mas a gente poderia ter, assim, por exemplo, uma situação de reconhecimento facial, que às vezes a gente tem a imagem do suspeito e daí a gente não tem ali como trabalhar naquele momento. A gente tem que encaminhar para a perícia, né? Sim. Só que a perícia, ela tem outras questões. Ela tem já uma rede de coisas para fazer. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisava, assim, dentro ali da investigação de homicídios, até pela questão de pessoas desaparecidas, a gente ter essa ferramenta à disposição. Que a gente pudesse fazer uma busca... judicialmente, a gente também sente isso. Por exemplo, a gente não consegue pesquisar antecedentes criminais de outros... estados, né? Lógico, a gente tem a inteligência, tudo, mas isso tudo demanda tempo, solicitações, requerimentos, e às vezes você precisa para tomar uma decisão, de uma preventiva, né? De uma temporária, de uma busca e apreensão. Então, a gente ainda está caminhando nessa situação de nos interligarmos, né? Que é isso que a gente precisa. Então, assim, nós temos um sistema que é o oficial. Então, nós precisamos usar e abastecer também esse sistema. Só que dentro desse sistema a gente também precisa de outros mecanismos. Então, busca de veículo, por exemplo, é limitada. E a gente sabe que no homicídio é utilizado veículos, motos, e assim, a gente não tem a placa. É uma coisa meio óbvia. Porque a gente às vezes pega a imagem, a gente sabe o modelo do carro, sabe a cor. Então a gente fica tentando buscar mais ou menos qual que seria aquele ano. Mas dentro do próprio SIGO, a gente não consegue fazer buscar essa informação. Então, a gente tem que fazer um ticket para daí solicitar os carros daquele modelo entre anos. E isso pode demorar 2 dias, 1 dia, 10 dias, depende. Sim. E é uma informação que a gente precisa de forma urgente. Urgente para a gente tomar uma decisão. Não precisa falar assim, a investigação de homicídios, ela precisa da tradicional. Ela precisa da rua, mas ela precisa também da área de inteligência. Uma precisa da outra. E é isso que vai trazer a investigação plena. Às vezes você não vai conseguir demonstrar tudo aquilo que você gostaria, né? Ou sabe, né? Porque é o que a gente falava no começo. Às vezes o investigador, ele sabe muita coisa. Mas ele precisa constar no papel e ele precisa de uma forma mínima comprovar toda aquela situação. É o que eu falo, assim, eu tenho que trazer o fato de forma imparcial e técnica. Eu não posso só colocar o meu achismo. Falar, não, aqui eu sei que aqui nesse bairro só pode ser o fulano. Mas, para eu falar isso, tem que ter as testemunhas, tem que ter toda... É isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Mas todo mundo sabe. Mas como que eu provo isso? Mas como que eu provo? Eu trago a minha impressão pessoal sobre aquela situação, mas, em primeiro lugar, o fato de forma imparcial e técnica. Então, eu não tenho como não colocar a minha impressão naquele relatório, naquela investigação. Não tem como eu desassociar. Mas eu tenho que trazer de forma imparcial e técnica. Agora, assim, a minha impressão sobre isso, sobre o que eu trouxe ali, que é aquele fato, aí é uma situação que daí entra a visão da investigação. Então, assim, não adianta eu trazer de forma crua para a senhora aquele fato. Eu preciso trazer o enredo. Tem que estar robusto ali. Olha, Mayara, a gente ficaria aqui, dá para ficar o dia inteiro. nessa área do homicídio, às vezes eu falo, não, eu já cansei, já queria ir para outra área. Mas, na verdade, eu acho que tudo isso envolve muito os atores de tudo isso, desde a investigação, nós que atuamos ali no júri, na instrução, e eu acho que é um trabalho muito importante. Sim. Eu acho que é um trabalho que muitas vezes é pouco reconhecido, desde o primeiro profissional que chega lá no local de crime. A gente tem muitos homicídios aqui na nossa capital, né, no nosso estado, então é um trabalho que precisa ser valorizado. Eu ainda gostaria de, antes da minha aposentadoria, realmente ver uma DHPP funcionando integralmente como um departamento de polícia, para que ele pudesse dar um norte, inclusive para todo o estado, e conseguir mais ainda, com um departamento de polícia você consegue muito mais informações. Enfim, eu espero que antes da minha aposentadoria eu possa ver essa delegacia funcionando
funcionando integralmente. Eu quero te agradecer a Agradeço, participação, doutora. te parabenizar pelo seu trabalho e quem sabe um dia você retorna lá trabalhar com a gente mais um pouquinho. Eu falo, é minha paixão realmente homicídios. Homicídios, assim, é uma coisa que não adianta só você querer, né? Você tem que realmente gostar, estar ali, porque é algo que consome você, né? Você precisa daquela informação e você não sossega, às vezes, até ter aquilo ali. Então, pode levar um ano, 2 anos. E a gente agradece também essa oportunidade, porque daí, assim, as pessoas também conhecem um pouquinho mais sobre a investigação, conhecem também um pouquinho mais sobre esse nosso lado. E eu falo que eu sempre fico na moita, né? Sempre escondidinha. Então, é uma forma da gente trazer também o nosso lado, trazer essa perspectiva. E eu que agradeço o convite, doutora. Não, e valorizando sempre o nosso trabalho. Muito obrigada por Obrigada ter participado. também.